Olá, pessoas. E aí, tudo em paz? Massa. Bom, estou muito feliz que as pessoas estão começando a receber meu livro na versão física, né? Então, o que que acontece? Como o livro é impresso nos Estados Unidos, ele leva um tempo para chegar aqui e eu vi que por conta do frete estava acabando ficando um valor mais alto do que eu queria que fosse para as pessoas aqui do Brasil. Então eu descobri que posso eu fazer uma compra de uma quantidade maior e aí eu envio aqui para as pessoas, tá? Então o livro que na Amazon para a gente aqui no Brasil, para a Amazon entregar na casa das pessoas está ficando 100, cento e poucos reais. Eu tô passando aqui por 60, tá? Então fica muito mais em conta. Só que eu não peço uma quantidade grande, tá? Então o que é que acontece? Se você tiver interesse, escreve para mim, Carlos Veiga Filho, arroba tutoriaisemmusica.com.br e aí passa seu endereço completo e seu nome completo. Que aí eu vou encomendar o livro e ele chegando aqui eu pego o despacho para você. Fica o valor de R$ 60, né, para entrega aqui no Brasil. O livro e já o frete e tudo, tá? Então, se você tiver afim, é só fazer isso. E aí deixa eu mostrar aqui algumas pessoas que já estão com o livro na mão. E claro, para homenagear, hoje a gente vai fazer também aqui uma análise harmônica. Então aqui, ó, Eduardo, Risonete, aqui é o de Cristina, tá aqui, Leia, Eudes, tá? Então são pessoas que já receberam o livro e que aí também ajudaram a gente, estão ajudando a gente na divulgação do livro. Obrigadíssimo pela parceria, moçada. Valeu mesmo, tá? E vamos fazer uma análise aqui a gente agora. O que é a análise harmônica? A análise harmônica, na verdade, consiste em a gente fazer um estudo bem profundo dessa música que está escrita aqui. E não necessariamente você precisa ouvir a música, tá? Se você ouvir a música, isso é legal, porque já dá uma ideia, né, sonora, musical do que está rolando. Se você conseguir solfejar voz por voz, isso também é legal, mas não que isso seja necessário, imprescindível para fazer a análise harmônica. Na análise harmônica, a gente vai descobrir qual é a tonalidade que a gente está trabalhando e a gente vai ver quais são os acordes que estão acontecendo aqui, tá? A gente vai identificar cadências que estejam acontecendo aqui e a gente também vai identificar notas melódicas, que são aquelas notas que não fazem parte do acorde que a gente escolheu, tá? E que a gente precisa identificar para classificar esse tipo de nota melódica. Qual é a nota melódica que a gente está? Então esse vídeo é um vídeo bem denso, tá? Eu vou basicamente fazer a análise harmônica e dizer que o livro ele mostra justamente como você vai fazendo. Agora ele não simplesmente mostra como vai fazendo. Eu vou mostrando o passo a passo do que deve ser feito e, claro, vou trazendo exercícios para vocês fazerem também, tá? Então o livro, para quem quiser a versão física, escreve para mim, carlosveigafilho@tutoriaisemmusica.com.br ou me encontra também lá no Instagram, que tá, escreve lá um direct também, que aí a gente pode acertar por lá. E aí no livro eu vou mostrando justamente o que é que a gente deve fazer agora, né? Então a primeira coisa que eu faço lá no livro é ensinar para as pessoas a clave de sol e a clave de fá. Sim, porque tem gente que sabe ler direitinho a clave de sol, mas quando chega na clave de fá se perde. E é super importante que a gente, na análise harmônica, a gente consiga identificar aqui as quatro vozes. E aí eu falo também, baixo é a voz que está na clave de Fá, que tem a haste para baixo. Tenor é a voz que está na clave de Fá e que tem a haste para cima. Contralto é a voz que está na clave de Sol e tem a haste para baixo. E soprano é a voz que está na clave de Sol e tem a haste para cima. Então aqui a gente está trabalhando com quatro vozes, tá? E aí tem exercício para você
identificar as notas na clave de Sol, as notas na clave de Fá, e tudo isso com resposta, tá? E nas análises harmônicas que tem lá no livro também tem o QR Code para você, puff, ir para a página para poder ouvir os, as músicas, né? Então, vamos fazer a análise harmônica dessa peça aqui. A gente está olhando e aqui, a princípio, a gente não sabe nada. Esse vídeo é denso, hein? É o que eu estou falando. A primeira coisa que a gente deve fazer é, vamos tentar entender qual é a tonalidade que a gente está trabalhando aqui. Claro, a gente já sabe ler as notas na clave de Sol, a gente já sabe ler as notas na clave de Fá e a gente já conhece a armadura. Então eu vou olhar aqui, estou vendo que eu tenho um sustenido aqui na minha armadura e estou vendo que eu finalizo a minha peça aqui com as notas Sol, Sol, Si, Sol. E que isso aqui a gente sabe que é um Sol maior. E para quem não sabe que isso é um Sol maior, também no livro eu vou mostrando ali direitinho como é que são formadas as tríades, como é que são formadas as tétrades e como é que a gente classifica isso, tá? Então, é muito legal. E aí eu chego à minha conclusão que aqui eu estou trabalhando na tonalidade de Sol maior. Então, vou colocar aqui que eu estou trabalhando na minha tonalidade de Sol maior. Beleza. E agora eu vou começar a identificar cada acorde desse aqui. Sim, é isso que a gente faz na análise harmônica. A gente precisa identificar cada acordezinho desse aqui para poder escrever qual é o acorde e qual é a função desse acorde dentro da tonalidade de Sol maior. Então vamos lá. Sol, Si, Ré. A gente sabe que isso aqui é um Sol maior. Já coloquei aqui. Ensino também as cifras e como a gente representar, né, esses acordes maiores, menores, diminuto, aumentado através das cifras, tá? Então, Mi, Sol, Si, Sol. Esse aqui é o Mi menor, tá? No livro também tem exercício sobre a gente identificar os acordes, depois a gente vai ver as inversões dos acordes, tudo isso está lá e é muito legal. Dó, Dó, Mi, Lá. Opa, isso aqui é um Lá menor com o baixo em Dó. É isso mesmo? Lá menor com baixo em Dó. Vou colocar um pouquinho para cima aqui só para ficar organizadinho. Ré, Lá, Ré, Fá, que é sustenido. Então esse aqui é um Ré maior. Aqui o Ré que estava no baixo desceu aqui para o Dó. E aí depois, isso aqui eu vou falar mais tarde, tá? Porque ela está deslocada. Vou deixar aqui. Vamos ver esse cara aqui. Si, Sol, Ré, Sol. Esse aqui é um Sol maior com o baixo em Si. Então, olha ele aqui. Vamos ver esse aqui. Ré, Fá sustenido, Ré, Lá. A gente já viu que esse cara é um Ré maior. Tá ele aqui. Sol, Sol, Ré, Si. Beleza? Sol maior tá aqui. Ré, Fá sustenido, Ré, Lá. Ré maior novamente. Sol, Sol, Ré, Si. Sol maior novamente. Sol, Si, Ré, Sol. Sol maior novamente. Aqui. Sol, Si, Ré, Si. Aqui a gente está novamente com o Sol maior. Aqui a gente vê que tem notinha deslocada que está andando aqui. Vamos ver o que vai acontecer um pouco mais para frente. Aqui a gente tem Mi, Sol, Sol e Dó sustenido. O que é isso aqui, Carlinhos? A gente começa a ver que tem uma alteração aqui. No meu livro eu dou uma dica fantástica, que é o que eu uso para poder não ter dúvida sobre a função disso aqui. A princípio a gente pode ver que a gente está com um Dó sustenido, Mi e Sol natural, e a gente sabe que isso aqui é um Dó sustenido diminuto. Na hora que eu for fazer a minha análise da função,
eu não vou analisar de imediato esse acorde. Por quê? Porque ele tem alteração. Eu vou analisar o acorde seguinte e aí vai ficar mais clara para mim qual é a função desse acorde aqui. Mas vamos botar que ele é um Dó sustenido diminuto. Olha ele aqui. E ele está com o baixo no Mi. Né? Vamos botar aqui. O baixo dele está no Mi. Vou botar ele aqui em cima. Vamos para o próximo. Ré, Lá, Fá sustenido, Ré. E olha eu aqui com Ré maior novamente. Poxa, Carlinhos, está aparecendo muito Ré e está aparecendo muito Sol. Por que isso? Repara, a gente está na tonalidade de Sol maior. O Sol é a nossa tônica e o Ré é a nossa dominante. Mas daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto aqui. Por isso que esses acordes estão aparecendo mais. Ré, Ré, Fá sustenido, Lá. Continuamos aqui com um Ré maior. Sol, Ré, Sol, Si. Voltou para o Sol maior. Ré, Ré, Fá sustenido, Lá. Voltou para o Ré maior. Dominante tônica aqui, comendo no centro. Mi, Si, Mi, Sol. Opa, aqui ele veio agora para um Mi menor. Si, Si, Ré e Fá sustenido. É isso que está aqui. Então, olha o que acontece. Si, Ré e Fá sustenido é o que eu tenho aqui, que é justamente um Si menor. Olha ele aqui. É isso mesmo? Dó, Sol, Dó, Mi. Apareceu aqui um Dó maior. Vamos botar ele aqui. Lá, Dó, Mi, Lá. Lá menor. Tá aqui. Ré, Lá, Ré, Fá sustenido. Esse aqui é um Ré maior. Ré, Fá sustenido e Ré. A quinta foi omitida aqui nesse acorde, isso eu também explico direitinho no livro, mas isso aqui é um Ré maior, né? Ele continua sendo um Ré maior. Aqui no baixo desceu a notinha, depois a gente vai ver direitinho o que é isso aqui. Si, Sol, Sol, Ré. Vamos ver aqui que a gente está com um Sol maior na primeira inversão, tá? As inversões eu também falo direitinho lá no livro, com exemplo para praticar, para encontrar. Dó, Sol, Mi, Ré. Olha, repara que aqui ele deixou um Ré e que depois esse Ré se transformou em Dó. Muito legal. Eu vou a princípio chamar isso aqui de Dó maior e depois a gente vai ver que isso aqui é uma nota melódica. Então vamos deixar aqui como Dó. Ré, Sol, Ré, Si. Olha aqui, eu tenho agora um Sol maior, só que ele está com baixo em Ré. É o que a gente chama de segunda inversão. E aqui eu tenho Ré, Fá sustenido, esse Ré que está continuando aqui, e eu tenho aqui um Lá. Então agora aqui eu tenho um Ré, e aqui depois eu tenho Sol, Sol, Si, Sol. Eu tenho um Sol fechando aqui. Poxa, Carlinhos, cansa isso? É, mas na verdade é isso que a gente faz na análise harmônica, tá? Carlinhos, quem é que faz análise harmônica? Normalmente quem faz análise harmônica é o pessoal quando entra na graduação, tá? Quando a galera está na graduação, que começa a estudar harmonia, contraponto, a análise harmônica é um recurso muito interessante. Por quê? Porque você começa a ver como as vozes se comportam, tá? E as vozes pensadas independentemente, né? As vozes elas passam a ter uma independência entre si, não fica aquela coisa somente do paralelismo de terças ou de sextas que vão acompanhando uma coisa. Então a gente começa a ver que tem uma independência aqui entre cada voz, tá? Para quem está fazendo arranjo, para quem está escrevendo música, a análise harmônica é muito bom. Por quê? Porque você aprende, tá? Bach, por exemplo, é sabido que Bach no início, e isso quando ele era jovem mesmo, ele pegava muitas partituras e ficava transcrevendo, ficava, né,
escrevendo aquilo ali para quê? Para poder aprender a estruturação do que estava rolando ali. Por isso que depois também ele jogou muito, muito duro. Beleza, descobri que eu estou aqui na tonalidade de Sol maior, não é isso mesmo? E já descobri os meus acordes. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui, eu vou criar uma tabela, e eu também ensino isso no meu livro, que criando essa tabela fica mais fácil para a gente entender e para a gente encontrar as nossas funções, a nossa harmonia funcional aqui. Então, o que eu vou dizer aqui? Ó? Que no Sol maior eu tenho aqui o primeiro grau, que é um acorde maior, o segundo, que é um acorde menor, o terceiro, que é um acorde menor, o quarto, que é um acorde maior. Isso para quem me acompanha aqui nos tutoriais, a gente já sabe, né? E para quem ainda não está ligado nisso, no livro também eu explico direitinho. E o sétimo grau, vou botar a bolinha aqui porque ele é o diminuto. Então, ó, no campo harmônico maior, primeiro, quarto e quinto são acordes maiores, segundo, terceiro e sexto são menores, e o sétimo é o diminuto. Carlinhos, o que é isso? Então, o que acontece é o seguinte, em cada tonalidade a gente vai ter essa estrutura aqui e a relação, né, das notas ela vai acontecer justamente colocadas dessa maneira aqui, quando a gente cria a estrutura das tríades. Então, na escala de Sol maior, né, no campo harmônico de Sol maior, quem é o primeiro grau? É a nota Sol. Então, a gente está vendo aqui que o primeiro grau ele vai ser o acorde de Sol maior. Quem é o segundo grau? Na escala de Sol maior é a nota Lá. E aí, então, o acorde vai ser o Lá menor. No terceiro grau, quem é? É a nota Si. Então, vai ser um Si menor. No quarto grau, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Quem é a nota do quarto grau? A nota é a nota Dó. E aí, quando a gente vê que o quarto grau é um acorde maior, isso tudo também no livro eu vou explicando ali direitinho, porque é que acontece, eu faço a demonstração em dois campos harmônicos e aí a gente generaliza, tá? Então no quarto grau, Dó maior, isso na tonalidade de Sol maior. O quinto grau é a nota Ré, portanto o acorde é o Ré maior. O sexto grau é a nota Mi, portanto o acorde é o Mi menor. E aqui a gente tem como sétimo grau o Fá sustenido, que vai ser o Fá sustenido diminuto. Então, esses acordes aqui são os acordes que eu vou encontrar tradicionalmente numa peça que está em Sol maior. Como eu já identifiquei os meus acordes, eu agora vou começar a escrever os algarismos romanos aqui, desses acordes. Justamente para quê? Para identificar a harmonia funcional. Então, ó, acorde de Sol maior, que eu já sei que é um Sol maior, o que eu vou fazer? Vou chegar aqui e vou colocar um maiúsculo. Acordes maiores a gente usa algarismo romano maiúsculo, acordes menores, minúsculo. Mi menor. Quem é o Mi menor? Ó, é o sexto grau. Então eu não erro. Quando eu faço a minha tabelinha, e claro, eu sempre recomendo para quem está iniciando fazer a tabelinha, tá? E aí, à medida que a gente vai fazendo isso com frequência, a gente memoriza, a gente deixa de precisar tanto da tabelinha, mas eu sempre indico no início a gente fazer. Lá menor com baixo em Dó. O Lá menor é o segundo grau. O baixo em Dó é a primeira inversão. Então eu vou botar aqui o segundo grau com 6 aqui do lado. Que o 6 é justamente a cifra na harmonia funcional que indica a nossa a nossa primeira inversão, tá? Aqui primeira inversão, não lembro se eu falei segunda aqui agora. Então, ó, Lá menor com baixo em Dó, primeira inversão do Lá menor. Por que tem esse 6, Carlinhos? Porque Dó, que é o baixo que está aqui, e a fundamental que está aqui no soprano, a gente tem um intervalo de sexta. Entre o Dó e o Lá, a gente tem uma sexta, e isso caracteriza a primeira inversão. Legal, né? Depois eu tenho um Ré maior, que eu já vi, que é o quinto grau.
E aí eu vou colocar aqui um Ré. Ou, aqui eu estou colocando a harmonia funcional. Então aqui eu tenho que colocar um 5 maiúsculo. Passei. Primeiro grau com a terça no baixo. Então, de novo, a primeira inversão. Então, ó, 1, 6. Sacou? Ré maior, 5. Como eu já construí minha tabelinha, já fica diretão isso. Ó. Primeiro grau de novo. Quinto grau de novo. Tá aqui. Primeiro grau de novo. E aqui veio mais primeiro grau, primeiro grau, primeiro grau. Aqui apareceu um acorde que não está na nossa tabelinha. E aí o que, que a gente faz? Por que, que ele não está na tabelinha? Justamente porque tem uma alteração pontual aqui. O que, que a gente faz então? A gente analisa o acorde seguinte e a gente vê que ele volta aqui a aparecer na nossa tabelinha e que o Ré é o quinto grau. Massa, coloquei aqui o quinto grau. E aí eu vou ver o que que acontece, ó. O Dó sustenido diminuto com baixo em Mi em relação ao Ré, o que que é isso? Então tem um capítulo lá no livro que chama Tônicas e Dominantes, Dominantes e Tônicas. E aí eu falo justamente sobre a importância das dominantes e tônicas e também das sensíveis e tônicas. Isso, das sensíveis e tônicas. Então, ó, a gente vê que o Dó sustenido diminuto é justamente a sensível do acorde de Ré maior. Então aqui a gente vê que isso aqui é o quê? O sétimo grau, com a bolinha, está na primeira inversão, só que ele é um dominante secundário, uma sensível secundária, melhor dizendo. E aí a gente usa aqui a notação da setinha, que eu explico também isso lá no livro. Quando eu tenho um acorde que ele não faz parte, né, do campo harmônico original e ele está relacionado com algum acorde seguinte, como esse aqui está relacionado ao Ré maior, eu coloco uma função dele e coloco uma seta. Deixa eu botar essa seta mais evidente aqui. Aqui vai ficar melhor. Por quê? Porque eu estou dizendo que esse cara aqui, ele é isso aqui, ou seja, o sétimo grau na primeira inversão, desse cara aqui, que é o quinto grau. É assim que a gente lida, certo? Aqui continuou o quinto grau. Isso aqui é o que a gente chama de sensíveis secundárias, tá? Existem as sensíveis secundárias e as dominantes secundárias. Então a minha dica é, apareceu uma alteração aqui, analise o acorde seguinte. E aí depois você volta para analisar. Por quê? Porque aí você já encontra se tem alguma relação, você já percebe se tem alguma relação. Muito legal, né? Vamos subir aqui um pouquinho. Sol maior, voltamos para o nosso primeiro grau. Ré maior, voltamos para o nosso quinto grau. Mi menor. Quem é o Mi menor? Ó, sexto grau. Tá aqui na minha tabelinha já, então já vou direto aqui, ó. EM é o sexto grau. Aqui. BM. Quem é o BM? É o meu terceiro grau. Então lá vou eu aqui, ó. 1, 2, 3. Coloquei aqui. Aqui eu já vi que é um Dó maior. E o Dó maior é o quarto grau. Lá vou eu aqui. Vou colocar aqui maiúsculo. Lembrem, acordes maiores, algarismos romanos com letra maiúscula. Acordes menores, algarismos romanos com letras minúsculas. AM, então lá já estou eu aqui, ó, segundo grau. E isso é legal. Eu sempre gosto de fazer essa etapa intermediária aqui. Por quê? Porque quando chega na hora de escrever a harmonia funcional, eu não erro, tá? Então, eu colocar aqui, ó, o Ré, que é o quinto grau. Sol com baixo em Si, eu sei que é o 1, 6, primeira inversão. Aqui é o quarto grau. Sol com baixo em Ré é o 1, 6, 4. Ou seja, é a segunda inversão. Vou puxar esse 4 para trás aqui um pouquinho. 1, 6, 4.
é a segunda inversão. Depois eu tenho aqui o quinto grau e finalizo aqui com o meu primeiro grau. Repare que eu não precisei ouvir a música para poder fazer uma análise harmônica extremamente consistente do que está rolando aqui. Carlinhos, por que não precisa ouvir a música? Por quê? Porque a gente está justamente identificando no papel os acordes e as funções dos acordes. Isso é o que a gente faz na harmonia funcional. Ah, Carlinhos, mas a gente pode ouvir a música? Pode, eu estou com o software aqui, se eu apertar o play a gente vai ouvir a música. No livro eu coloco lá os QR Codes que levam para a página, né, para as páginas da internet que tem os nossos exemplos que estão lá no livro, então você pode ouvir, tá? Então vamos ouvir essa peça aqui para a gente ir acompanhando essa estrutura. Deixa eu tirar aqui só para tirar aqueles quadradinhos que estão aqui, para ficar um pouquinho mais claro. Vamos ouvir. Muito legal, né? E uma das coisas que a gente mostra no livro também são as cadências. A gente ensina nos livros as cadências. E para a gente identificar frases e cadências, as cadências são metas harmônicas. E a gente vê que essas metas harmônicas elas são atingidas quando a gente tem um caso como esse aqui, onde a gente tem uma harmonia que ela é mais longa, ela é esticada, ela é prolongada. Então aqui é importante que a gente veja que acorde é esse, e aqui é importante que a gente veja que acorde é esse, já para a gente pensar nas nossas metas harmônicas, ou seja, nas nossas cadências. Aqui a gente está vendo que esse acorde é um acorde de Ré maior, e que é o quinto grau. E isso aqui caracteriza para a gente o que a gente chama de meia cadência. Quando a gente tem uma cadência que está ali no quinto grau. Meia cadência. Tá? Então, vou colocar aqui meia cadência. Tá aqui. E aqui a gente tem no final o nosso primeiro grau, e olha aqui, a gente tem o que a gente chama de cadência autêntica. Mas a cadência autêntica, a gente tem a cadência autêntica perfeita e a cadência autêntica imperfeita. Então a cadência autêntica perfeita, ela tem o soprano na tônica e ela tem o baixo também na tônica. O acorde anterior foi o acorde do quinto grau, certo? E ele estava na posição fundamental, que é o caso aqui. Então aqui é o que a gente chama de cadência autêntica perfeita. Cadência autêntica perfeita. Famosa CAP. Vamos botar aqui, cadência autêntica perfeita. Certo? Então aqui já identifiquei a cadência, já identifiquei a frase, eu vou considerar que isso aqui é uma frase, tá? Até essa primeira meia cadência aqui, até essa meia cadência, e que a minha segunda frase está justamente aqui, ó, pegando daqui, né, da continuação aqui do Ré maior, chegando até a cadência autêntica perfeita. Eu poderia pensar em subfrases? Tá, eu poderia, tá? Mas aí já vem aquela coisa, o que é frase, se é muito curto, se é muito longo, então eu vou considerar como a minha frase essa estrutura aqui, que ela vai ter basicamente, ó, 1, 2, 3, 4 compassos. 4 compassos é um tamanho bom para a gente considerar uma frase. Então aqui, primeira frase, segunda frase. Isso também eu explico lá no livro direitinho. E agora o que é que falta? Eu identificar as notas melódicas, tá? E aí o que é que eu devo fazer? São justamente essas notas que estão deslocadas. Lembra que eu falei aqui desse Ré? Onde é que está ele? Onde foi que eu falei que tem um Ré que depois vira o Dó? Olha ele aqui, ó. Isso aqui é uma nota melódica. No acorde de Dó maior,
esse Ré aqui ele não faz parte. Então eu preciso entender qual é a função dele para poder classificar. E é justamente isso que a gente vai fazer agora, que também está explicadinho lá no livro. Quando eu tenho apenas os acordes aqui, ó, eles todos certinhos, eu não tenho nota melódica. Então, quando eu tenho um deslocamento aqui, uma nota que está deslocada, eu vou olhar direitinho para ver o que é. Repara aqui nesse caso, eu estou com um acorde de Ré maior e o baixo escapuliu aqui para o Dó, para depois chegar no Si. Isso aqui eu posso considerar duas coisas diferentes. Ou eu posso considerar que esse baixo aqui, essa harmonia agora está com a sétima no baixo, tá? Ou eu posso considerar que isso aqui é uma nota de passagem, tá? Então, se você está na faculdade estudando, veja qual é a abordagem que o seu professor vai usar. Por quê? Porque essa nota ela é muito rapidinha, tá? Então, provavelmente ele vai falar, não, você pode considerar que isso aqui é uma nota de passagem. Ou então ele vai falar, não, isso aqui é tão importante que você vai considerar que isso aqui é uma sétima. E eu vou considerar que isso aqui é uma sétima, por quê? Porque eu já vi que aqui no final eu tenho o mesmo caso e eu quero considerar que aqui eu vou colocar uma sétima. Então eu vou dizer que aqui nesse caso eu vou ter uma sétima no baixo. É o quinto grau. E aqui eu vou colocar o 4/2. Ou apenas 2, como queira. Também falo isso lá no livro. Eu vou colocar o 4/2 aqui, só para dizer que nesse caso aqui, o quinto grau, quando chegou aqui, ficou na terceira inversão. 4/2. Vim aqui, aqui está tudo certinho, aqui está tudo certinho. Aqui eu continuei com o meu primeiro grau. E aqui eu tive, ó, notinhas caminhando aqui. O Sol desceu para o Fá sustenido, desceu para o Mi, não é isso? Aqui sim eu vou considerar esse aqui como nota de passagem. Por quê? Porque eu também vou considerar aqui no tenor a nota de passagem. Então repara que eu tive, ó, Sol, Fá, Mi. Então o Fá é justamente uma ligação, uma passagem entre o Sol e o Mi. O Sol é nota do acorde e o Mi é nota desse acorde. O Fá não é nota nem desse, nem desse, né? Não é nota da harmonia, é uma nota melódica, portanto. E aqui a mesma coisa no Lá, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, deixa eu botar aqui texto. Eu vou botar aqui NP, nota de passagem, aqui na voz do tenor, que é a nota Lá. E aqui também na voz do baixo, eu vou colocar aqui um NP, nota de passagem, aqui na nota Lá. E eu já identifiquei então essas duas notas melódicas que estão aqui. Continuei, tudo dentro da harmonia, tudo dentro da harmonia, tudo dentro da harmonia, tudo dentro da harmonia. E aqui eu tenho também uma notinha que está deslocada. Carlinhos, aqui também é a sétima. Aqui, ó, você está vendo que o Si, Ré, Fá sustenido é um Si menor e o Lá é a sétima do Si. Mas isso aqui é um acorde de terceiro grau, então é a sétima dele, ele não tem uma importância tão grande como a sétima da dominante. E eu falo muito no livro sobre o acorde de sétima da dominante, tá? Então repara, eu vou simplesmente colocar esse aqui como nota de passagem. Eu não vou colocar ele aqui como sétima. Eu só vou colocar como sétima quando eu estiver usando a sétima da dominante, tá? Então repara, aqui agora eu tenho todas as notas no acorde, todas as notas do acorde, todas as notas do acorde. Aqui novamente o baixo está mudando para o Dó, então eu estou colocando aqui novamente o 4/2, que é o mesmo caso. O quinto grau que está na posição fundamental, quando chega com esse Dó aqui no baixo, ele está na terceira inversão, ou seja, a sétima está no baixo. E aí repara o que acontece aqui. Eu tenho um acorde de Sol maior, massa. A nota Ré está aqui no soprano. Quando eu mudo a harmonia para o Dó maior, repara que a nota Ré continua no soprano. Isso aqui é o que a gente chama de suspensão. A nota fez parte do acorde anterior, ela não faz parte aqui nesse primeiro momento,
mas depois ela resolve numa nota que faz parte do acorde. Então, ó, dó, sol, mi, dó. E é por isso que eu chamei aqui de dó maior. E é por isso que eu tenho que chamar esse ré aqui de S. Suspensão. Muito legal, muito legal. Tudo isso está explicado direitinho. Lá no livro também. Ó, cheguei aqui na minha segunda inversão do primeiro grau, ou seja, é o chamado 6/4 cadencial, né? Eu estou preparando aqui a minha cadência, então é o 6/4 cadencial. E agora aqui eu tenho o quinto grau e esse dózinho aqui vai ser justamente a sétima massa. E olha a minha análise harmônica aqui, feita. Muito, muito, muito legal, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção? Existe um processo para a gente fazer isso, que começou lá atrás. Identifica a tonalidade, identifica os acordes, constrói a tabelinha, vê quais são os graus aqui da harmonia funcional, baseado na tabelinha. Se tiver alteração aqui, aí você pensa, né, que é uma dominante secundária ou uma sensível secundária, e aí você vai e correlaciona com o acorde seguinte, e aí você vê as inversões dos acordes, vê se tem as sétimas, classifica as notas melódicas, nota de passagem, nota de passagem, nota de passagem, suspensão, certo? E é isso. Identifica as cadências, frases e tá feita a nossa análise harmônica, tá? E para quem quiser se aprofundar nesse assunto, Análise Harmônica para Estudante de Música. O livro custa R$60, o livro físico, e é só me pedir, vai levar um tempinho, porque eu peço nos Estados Unidos, eu normalmente peço 15 ou 20 exemplares, eles chegam aqui e as pessoas que foram me pedindo, aí eu vou enviando. E a pessoa paga para mim através do Pix, através de transferência, qualquer coisa assim. Para quem quiser o livro digital, é só chegar na Amazon, tá? Na Amazon Brasil mesmo, e comprar. Porque aí custa R$29,90 e você lê no computador, você lê no Kindle, você lê nessas ferramentas digitais todas, e você também tem acesso aos sites. Então, para quem compra o digital, a pergunta pode ser: Carlinhos, como é que eu vou fazer os exercícios se eu não tenho ali como escrever no papel? No site, né, nas páginas que estão que você acessa através dos QR Codes que estão no livro, você tem acesso aos exercícios também. Então você pode imprimir no site, né, esteja você com a versão impressa ou você com a versão digital. Você pode imprimir o exercício, responder, depois você imprime a resposta e corrige. Tá tudo certo, né? A gente trabalha realmente para que as pessoas consigam se desenvolver. E é o que eu digo, moçada, isso leva tempo. Você não aprende isso assistindo um vídeo aqui no YouTube, você aprende isso fazendo. O livro tem muito exercício e que vai gradativa, né? O livro eu sei ensinar. Se teve uma coisa que eu aprendi a fazer nessa vida foi a ensinar. Então eu fico sempre querendo que as pessoas entendam isso que eu estou falando. O livro ele começa lá com aprenda a identificar as notas na clave de Sol e na clave de Fá. Agora aprenda a identificar as tríades na clave de Sol e na clave de Fá. E aí vai ter exercício para você fazer tudo isso e você vai no passo a passo. Agora que você identificou as tríades, e eu dou exemplos, né, de como fazer isso, você agora vai começar a perceber as inversões. Como é que aparece a inversão? O que é inversão? Por que o acorde está invertido? Como é que você percebe quando o acorde está invertido? E aí exercício para você fazer, e aí você vai. Então não é uma coisa que você vai pegar e vai ler assim, de cabo a rabo. Não é como um vídeo como esse também. Eu estou aqui há 40 minutos falando. Você acha que vai assistir um vídeo desse, vai saber fazer uma análise harmônica? Você precisa praticar, você precisa resolver, você precisa errar, você precisa ver o que errou para acertar. E é assim que as coisas vão andando. Leva tempo, não tenha pressa, tá? Não fique afobado para acertar logo de cara, porque é preciso errar, a gente erra e a gente depois acerta. Quando a gente erra é bom, porque a gente identifica o que a gente errou. Quando eu faço a avaliação, quando eu sou avaliado,
e que eu pego o resultado, eu corro logo para ver o que eu errei. Porque o que eu acertei é porque eu já sei. O que eu já sei. Não estou muito preocupado mais com aquilo. Agora, o que eu errei é que aí me interessa em melhorar, em corrigir, em aprender o que eu não sei. E é assim que a gente vai andando. Beleza, moçada? Então, só lembrando, para quem quiser o livro, tem que me pedir aqui com antecedência ou então pede pela Amazon. Se quiser o livro impresso, chega na Amazon.com, que é a Amazon Estados Unidos, só que vai ficar mais caro. Vai ficar lá com seus cento e tantos, 160, 110, R$ 115, alguma coisa assim, que é vinculado ao dólar. Com o dólar na cotação que está, eu consigo mandar para as pessoas aqui por R$ 60, tá? Agora tem que me pedir com antecedência, porque aí eu peço nos Estados Unidos. Se eu já tiver aqui, eu já mando logo na semana. Eu normalmente tenho ido no correio, tenho postado 10, 12 de uma vez, tá? Então, ó, pode me escrever ou lá no Instagram ou no carlosveigafilho@tutoriaisemmusica.com.br. Essa análise que eu acabei de fazer aqui, eu vou deixar o PDF dela, tá? No link que está na descrição aqui do vídeo. Eu vou colocar isso daqui a pouco. E aí, se você quiser, você pode baixar também para ir acompanhando, revendo a aula. E se você está chegando aqui, ó, 40 minutos, porra, Carlinhos, 40 minutos falando aí sobre análise harmônica. Pois é, cara, eu gosto de fazer minhas coisas bem estruturadinhas. Então, o livro tá bacana, tô fazendo muita propaganda, porque eu sei que esse livro vai ser uma referência, tá? Porque em termos práticos não tem outros livros que falem sobre isso. As pessoas ensinam a harmonia, as pessoas ensinam a harmonia funcional e jogam lá, faça uma análise harmônica. Não, no livro eu vou mostrando um passo a passo como construir uma boa análise harmônica. E olha que análise harmônica a gente acabou de fazer aqui. Beleza? Então eu sei que esse livro vai se tornar uma referência. E eu sei que isso leva tempo também, tá? O que eu estava dizendo, se você chegou até aqui, deixa o like aí, né? Ajuda a divulgar nosso canal, passa aí. Às vezes você está na faculdade, tem alguma pessoa que está com dúvida também sobre isso, passa o vídeo para ela, fala do livro e tudo mais. E aí, se quiser o livro, é só escrever aí para mim, que eu já falei diversas vezes aí como. Forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir, nem para de pensar. Valeu!